Pessoal, na aula passada a gente estudou o equilíbrio do ponto material. Agora, quando a gente estuda o equilíbrio do corpo extenso, é um corpo que tem dimensões que não podem ser desprezíveis. Então, primeiro, o que a gente vai calcular é o momento da força. Então, dependendo de onde que a gente aplica a força num corpo extenso, a gente vai ter um momento. Vocês já se perguntaram por que a maçaneta da porta é na extremidade oposta a rotação dela, não no meio ou no canto da porta? Então, porque quanto mais próximo do ponto de rotação, maior a força você tem que fazer para abrir a porta. Porque o momento ele é calculado pela força vezes o braço, ou seja, a distância do ponto de rotação. Então, quanto mais longe do ponto de rotação você fazer uma força, menor vai ser a força. Por isso que quando a gente vai soltar a roda do carro, é mais fácil a gente soltar com o lado maior da chave em L do que do lado menor. Porque como o braço é maior, a força vai ter que ser menor. Esse momento ele também pode ser chamado de torque. Então, F é o módulo da força que a gente aplica e B é a distância ao eixo de rotação. A unidade do momento é Newton vezes metro. Aqui o momento ele é uma grandeza vetorial, mas a gente só está considerando o módulo. Só que tem que prestar atenção em uma coisa: se a força for feita no sentido anti-horário, o momento vai ser positivo. E se a força for feita no sentido horário, o momento vai ser negativo. Então, se a gente tiver um momento perpendicular ao eixo de rotação, ele vai ser maior do que o momento inclinado em relação ao eixo de rotação. E se a gente fizer uma força paralela, o momento vai ser zero. Então, se a gente tiver um corpo extenso sofrendo várias forças, o momento resultante vai ser a soma de todos os momentos. Lembrando sempre do sinal do momento. Se for no sentido horário, é negativo, e se for no sentido anti-horário, positivo. Daí a gente soma todos os momentos e acha o momento resultante. Então, para que um corpo esteja em equilíbrio estático, ele não pode estar sofrendo rotação e nem translação. Rotação é ele rodar em torno dele mesmo, e translatar é um corpo mudar de posição. Um ponto material ele não pode sofrer rotação, porque as dimensões dele é desprezível, ele só pode translatar. Agora, um corpo extenso ele pode fazer os dois movimentos. Então, se a força resultante sobre o corpo for zero, a gente sabe que ele está em equilíbrio de translação, ou seja, ele não está se movendo. E se o momento resultante for zero, ele está em equilíbrio de rotação, ele não está rotacionando. Então, para que um corpo esteja em equilíbrio estático, tanto a força resultante quanto o momento resultante tem que ser zero. Lembra que na aula passada, quando a gente estudou o ponto material, apenas a força resultante tinha que ser zero para que o corpo esteja em equilíbrio. Aqui é os dois. Então, por isso que a maçaneta da porta é na extremidade, porque quanto mais longe do ponto de rotação, menor é a força que a gente tem que fazer para abrir a porta. Tudo bem?